Boa tarde, é um prazer para mim estar participando dessa edição do Congresso Hegel, em comemoração aos 200 anos da filosofia do direito. Bom, o título da minha apresentação, aqui em formato de comunicação, é A Concepção Monista de Hegel da relação entre liberdade e natureza, e o conceito de vontade natural na introdução da filosofia do direito. Eu optei por fazer uma apresentação mais livre, e eu vou começar explicando de modo geral o meu tema, né, dessa minha apresentação. Bom, eu recortei, fiz um recorte, né, do meu estudo aqui, que é o parágrafo 11 da introdução da filosofia do direito, onde Hegel analisa o conceito de vontade natural. Esse conceito de vontade natural, ele é o primeiro estágio, ou o primeiro nível, primeiro momento, né, ou a primeira figura que a vontade livre possui no processo de seu autodesenvolvimento, no processo do autodesenvolvimento do seu conceito. Então, o primeiro momento é a vontade natural. O segundo momento é o livre-arbítrio. E, por fim, nós temos a vontade livre em si para si, que Hegel trata mais ao final da introdução. O livre-arbítrio no parágrafo 15, né? E a partir do parágrafo 21, Hegel trata sobre a vontade livre em si para si. Então, a vontade natural, como primeiro momento do conceito de vontade livre, ela ainda está no âmbito da finitude da liberdade, no âmbito da finitude da vontade. Por quê? Ela possui conteúdos volitivos, os seus objetos do querer são objetos ainda ligados à naturalidade, ligados à natureza, né? São impulsos, desejos, tendências, como afirma Hegel. Por isso, ela é uma vontade natural. Não obstante, ela já é uma vontade livre. Ela já está inscrita no elemento da liberdade e ela já é uma vontade pensante, por isso uma vontade livre. Então, há aí inscrito, né, no interior deste conceito de vontade natural, o elemento da liberdade e o elemento da naturalidade. Será esta dupla caracterização desse conceito de vontade natural, então, que eu irei analisar aqui na minha apresentação. Para isso, inicialmente, eu vou fazer um pequeno deslocamento aqui do texto da filosofia do direito, da introdução, para abordar uma concepção mais geral, né, inscrita no sistema de Hegel, que é aquela concepção da unidade entre natureza e liberdade. Então, eu parto da leitura de que em Hegel há uma harmonia, né, ou uma unidade entre estes dois elementos, natureza e liberdade, e não uma contraposição ou uma contradição entre estes dois termos. Esta contradição entre estes conceitos de natureza e liberdade, tradicionalmente, né, é abordada como antinomia entre o determinismo causal, como antinomia entre o determinismo causal e a liberdade. Kant analisa essa antinomia no terceiro conflito das ideias transcendentais, da sua crítica da razão pura, entre o determinismo causal e a possibilidade da liberdade cosmológica. O que seria o determinismo causal? É a concepção que afirma que há no mundo apenas leis causais, né, determinadas pelas relações de causalidade ou de causa e efeito, essa concepção não pode admitir a possibilidade da liberdade, pois a liberdade é uma atividade espontânea, uma autodeterminação, sem uma causa prévia determinada. Então, essa discussão da antiga antinomia abordava essa questão. Ou há no mundo apenas leis causais que determinam as relações entre os fenômenos, ou, por outro lado, há um primeiro início além desta relação determinista causal, e este primeiro início é a absoluta espontaneidade da ação, que é a liberdade, num sentido cosmológico, né?
Kant aborda esta antinomia, então, na Crítica da Razão Pura. Hegel faz referência a essa concepção de Kant em sua Ciência da Lógica e também aqui na Introdução da Filosofia do Direito, no parágrafo 15, quando ele aborda a questão do livre-arbítrio. Mas, para Hegel, tratar estes dois conceitos dessa maneira contraditória, né, antinômica, né, optar por uma tese, ou a do determinismo causal, ou a da liberdade cosmológica, por exclusão da outra, é partir do ponto de vista do entendimento, né, segundo Hegel, e não compreender a unidade entre essas duas situações, ou mesmo qual destas teses é a verdade da outra, né, segundo Hegel. Kant, então, não soluciona esse conflito ou esta contradição, né, antinômica na sua crítica da razão pura, mas lá na sua crítica da razão prática, Kant vai tratar também da possibilidade da liberdade prática, né, da vontade livremente determinada, segundo um raciocínio dualista, né? Para a vontade, segundo Kant, ser autonomamente determinada e ser uma vontade livre, ela não pode ser uma vontade empiricamente condicionada, ou seja, ela não pode estar ligada às determinações naturais causais, pois neste caso ela é uma vontade heterônoma e ela não age segundo a sua livre autodeterminação. Então há, de modo muito geral, né, não vamos entrar aqui nesse ponto de maneira mais detalhada, um duplo modelo, digamos assim, de vontade. A vontade é empiricamente condicionada por determinações causais, ligada, então, portanto, à natureza, em Kant, e a vontade livre, autodeterminada, né, que a partir de si mesmo se determine, é, pois, razão pura prática, ou vontade livre. Né? Hegel não vai analisar o conceito de liberdade ou a possibilidade da liberdade e, por conseguinte, o conceito de vontade livre sob esse viés dualista e muito menos sob um viés antinômico, né, de exclusão de uma outra perspectiva, né, para a afirmação da perspectiva da liberdade humana, ou da liberdade do espírito. Nessa medida, Hegel desenvolve uma análise especulativa, né, e holista, onde nós podemos encontrar, né, como perfeitamente reconciliáveis e harmônicos, né, estes dois conceitos, o de determinação natural ou de naturalidade e o de liberdade. E, para mim, neste parágrafo 11 da Introdução da Filosofia do Direito, nós podemos fazer essa leitura especulativa, né, sobre o conceito de vontade livre ou sobre o conceito de vontade natural livre, né, o que é o que o Hegel trata no parágrafo 11 da Filosofia do Direito. Para compreendermos, né, então, este caráter esse caráter especulativo de unidade entre esses conceitos de vontade, liberdade e natureza, nós podemos ainda fazer uma análise da filosofia do espírito subjetivo, então recuar um pouquinho aqui na análise da filosofia do direito e irmos para a filosofia do espírito subjetivo, onde, ao meu ver, Hegel trata, né, de uma maneira muito explícita sobre essa relação de unidade entre natureza e espírito. E aí, lá na introdução da filosofia do espírito da enciclopédia, no parágrafo 381, quando Hegel vai analisar o conceito de espírito, ele afirma, eu cito agora Hegel, o espírito tem para nós a natureza por sua pressuposição, da qual ele é a verdade e, por isso, seu princípio absolutamente primeiro. Na verdade, a natureza desvaneceu e o espírito se produziu como ideia que chegou ao seu ser para si, cujo objeto, assim como o sujeito, é o conceito. Continuo. Essa identidade é a negatividade absoluta, porque o conceito tem na natureza sua objetividade externa consumada. Porém, essa sua extrusão é suprassumida e o conceito tornou-se nela idêntico a si mesmo. Por isso, o conceito só é essa idealidade,
enquanto é retornar da natureza. Fim da citação. Então, aqui neste parágrafo 381, logo no início, Hegel está definindo o conceito do espírito. E qual que é o conceito do espírito para Hegel? O espírito, ele advém da natureza. Nós sabemos, né, que o sistema é dividido em lógica, natureza e espírito. E a filosofia do espírito é subsequente à filosofia da natureza. Mas isso tem um significado mais profundo, né? Porque a espiritualidade ou a subjetividade do espírito, ou o espírito, ele advém da natureza, como a verdade da natureza, né? Como aquele que suspende a natureza e traz algo de novo, sendo, pois, uma segunda natureza, como Hegel diz lá no parágrafo 4 da introdução da filosofia do direito. Neste advento, ou neste devir, né, melhor dizendo, do espírito a partir da natureza, ele se mostra como a sua verdade. Ele se mostra como a verdade da naturalidade. Mas a natureza, isso Hegel diz aqui no parágrafo 381, é a sua pressuposição. Então, o espírito não pode se desfazer da natureza. Ele advém da natureza, mas ele não a nega. Ele não se desfaz da natureza para se afirmar como espírito. Ele pressupõe a natureza como seu ponto de partida, como a base da qual ele advém. E neste parágrafo 381, que para mim tem um significado especulativo sistemático muito importante da introdução da filosofia do espírito subjetivo, Hegel faz uma descrição retrospectiva, né, de como a subjetividade do espírito vem do autodesenvolvimento da subjetividade da natureza. Então, Hegel explica no parágrafo 381 sobre a subjetividade das plantas, depois sobre a subjetividade animal, e mostra como a idealidade do espírito se desenvolve a partir desta subjetividade vital ou natural. Há, então, um processo de autodesenvolvimento. Não há uma ruptura. Não há algo completamente novo que advém a partir do espírito. O espírito sobressai da natureza ou emerge da natureza, garantindo certos aspectos naturais em sua autoconstituição, né? Então, ele é a idealidade da natureza na medida em que ele internaliza essa natureza e idealiza-a, põe-na para si, né? Então, ele é a idealidade. Ele é algo qualitativamente distinto da natureza, porque ele tem pensamento e ele terá liberdade, não obstante, ele advém da natureza. Então, neste parágrafo 381 aqui, da introdução da filosofia do espírito, eu vejo que há uma noção monista de unidade entre espírito e natureza. Mas essa noção monista, que eu inclusive coloco no título aqui do meu trabalho, não significa que Hegel reduza o espírito à natureza, mas é um monismo de tipo especulativo, ou seja, há uma correlação entre esses dois momentos do sistema e entre esses dois momentos da vida, da realidade, que é natureza e espírito, e uma correlação de unidade. De unidade como? Bom, no mundo do espírito, e aí sim, no mundo do direito, que é o mundo do espírito, que é o mundo da cultura, que é o mundo da consciência, o mundo do pensamento, a natureza está presente. Ela está presente como pressuposição, atuante e viva nesse mundo do espírito. E quando Hegel, então, no parágrafo 4 da introdução da filosofia do direito, diz que o mundo do direito é um mundo produzido pelo espírito como sua segunda natureza, isso quer dizer que o mundo do espírito é o mundo da liberdade, é o mundo das leis, feitas a partir da vontade livre, né, do espírito, mas é a segunda natureza do espírito, é a natureza cultural do espírito, né? Mas a natureza, digamos, da qual o espírito veio, né, que é o que Hegel tratou em sua filosofia da natureza, ela é absorvida, ela é internalizada nesse mundo do direito. E agora sim, eu passando para o parágrafo 11, né, que é
o foco aqui de toda essa minha análise, né, que eu fiz agora anteriormente, nós podemos compreender que no parágrafo 11, Hegel fala sobre a vontade livre natural. Então, a vontade livre natural, como eu disse no início aqui da minha exposição, é o primeiro momento, é o primeiro estágio da liberdade, ou do conceito de vontade livre, porque ela ainda carrega muito latentemente as determinações naturais advindas na natureza. Então, eu leio este parágrafo 11, né, entendendo que essa vontade livre natural está muito ligada ao seu corpo, à corporeidade do espírito, né? Aí, desse modo, a natureza se faz latente, se faz presente neste primeiro momento de desenvolvimento da liberdade, né? E só depois, no livre-arbítrio, é que a vontade natural pelo pensamento e pela reflexão, a vontade natural, a vontade livre pelo pensamento e pela reflexão, depois do momento do livre-arbítrio, começa a se distanciar das suas determinações corpóreas naturais e refletir para escolher. Mas no primeiro momento, enquanto vontade natural, o espírito, ou a vontade livre, se encontra muito intimamente ligada, né, às suas determinações naturais corpóreas. E são estas, e serão estas determinações naturais corpóreas que irão constituir aí o escopo, né, o arcabouço da decisão da vontade livre. Qual impulso a vontade livre a qual impulso ela irá se ligar para decidir? A qual tendência natural? A qual desejo? Né? Mas algo que é muito importante também de salientar é que essa vontade natural, tratada por Hegel no parágrafo 11 da introdução da filosofia do direito, ela não abarca instintos. Hegel não utiliza este termo, porque o instinto ele é próprio dos animais. E o instinto ele não abarca liberdade, autodeterminação, decisão, pensamento. O instinto é cego, ele é irracional, ele é irrefletido. Já a vontade livre natural, ela é pensante, ela é livre, ela decide por qual impulso escolher. Então, neste conceito de vontade natural, há aí, de modo muito claro, né, essa concepção de Hegel da unidade, da inter-relação entre a natureza e a liberdade, ou entre as determinações naturais e a vontade livre. De modo muito distinto, por exemplo, daquela concepção kantiana que eu falei aqui no início, que Kant desenvolve em sua crítica da razão prática, e que distingue nitidamente dois modelos, né, de vontade, sendo a vontade empiricamente determinada não livre, ligada a condições naturais, e a vontade autônoma, livre e autodeterminante. Em Hegel, não. Neste processo de autodesenvolvimento do conceito de vontade livre, que irá fundar o mundo do direito, a vontade livre, natural, funda paralelamente o momento do direito abstrato, neste processo a natureza ela é incorporada, ela é trazida para o mundo da liberdade. E, inicialmente, a vontade ela é ligada às suas determinações naturais. E aí, para finalizar, eu vou ler uma parte aqui do parágrafo 11 para clarear mais essa análise. A vontade, que não é ainda livre, senão em si, é a vontade imediata e natural. As determinações da diferença que o conceito, se determinando ele mesmo na vontade, aparece na vontade imediata como um conteúdo imediatamente presente. Estes conteúdos são as tendências, os desejos, as inclinações, por meio dos quais a vontade se encontra determinada pela natureza. Este conteúdo, com suas determinações ulteriores, provém sem dúvida da racionalidade da vontade. E é já em si racional. Mas deixado sob esta forma da imediatidade, ele não está ainda sob a forma da racionalidade. Este conteúdo é certamente, para mim, o meu em geral, mas esta forma e este conteúdo estão ainda diferenciados. Por consequência, a vontade é, neste nível, em si, vontade finita. Fim da citação. Então, nessa descrição de Hegel aqui da vontade natural como base, como primeiro momento
né, desse desenvolvimento do conceito de vontade que funda o mundo do direito, nesta análise de Hegel aqui, nós encontramos muito claramente que a vontade natural, ela possui como conteúdo as suas tendências, os seus desejos e as suas inclinações, a partir dos quais ela decide, pela forma da racionalidade, o conteúdo que irá seguir. Então, há aqui esta correlação, esta mútua determinação dos aspectos naturais presentes no conteúdo volitivo do querer e da forma da autodeterminação racional que a vontade do espírito assume ao decidir por um conteúdo ou outro. Portanto, essa descrição de Hegel do conceito de vontade natural feita no parágrafo 11 é uma descrição especulativa, monista, sobre a relação mais ampla que nós podemos encontrar em diversos momentos do sistema entre natureza e liberdade, né? E, desse modo, em toda a filosofia do direito de Hegel, nós iremos também encontrar esses aspectos, né, de mútua convivência, né, ou de mútua relação entre a natureza e o mundo livre do espírito. Como a natureza é incorporada nesse mundo do direito, né? Eu encerro, então, aqui a minha participação. Agradeço muito e desejo a todos um bom congresso.